Os Moai da Ilha de Páscoa, estátuas de várias toneladas, algumas com mais de 20 metros de comprimento e pesando mais de 75 toneladas. Foram esculpidas na rocha vulcânica da ilha e depois transportadas pelo terreno acidentado. Durante séculos, as enormes cabeças de pedra da Ilha de Páscoa, conhecidas como Moai, fascinaram e intrigaram o mundo. Erguendo-se silenciosamente por toda a ilha, elas inspiraram inúmeras perguntas. Quem as construiu? E o que se esconde por baixo? Estátuas gigantes da Ilha de Páscoa em Maui estão cobertas de símbolos misteriosos. Os especialistas estavam intrigados com o motivo de os corpos estarem decorados. Visto que foram mantidos sob a terra sem que ninguém os visse, teriam sido enterrados propositalmente, ou afundado lentamente com o tempo bem. Graças a recentes escaneamentos com inteligência artificial, talvez finalmente tenhamos as respostas. E elas são muito mais chocantes do que qualquer um imaginava. Segredos enterrados, esculturas misteriosas e possíveis avisos ancestrais vieram à tona, mudando tudo o que pensávamos saber. O mistério dos Moai. Não vamos nos esquivar do assunto. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um dos lugares mais misteriosos da Terra. Você já viu as fotos? Enormes cabeças de pedra espalhadas pelas colinas gramadas, fitando o horizonte, como se guardassem algum segredo ancestral. Mas eis a surpresa. Não são apenas cabeças. Durante anos, muitos presumiram que os Moai eram simplesmente estátuas do pescoço para cima, já que era tudo o que se podia ver acima do solo. Mas escavações recentes revelaram algo muito mais estranho. Essas cabeças estão na verdade ligadas a estátuas de corpo inteiro, algumas com mais de 9 metros de altura. E neste ano, a inteligência artificial ajudou a desvendar o que nem mesmo escavações cuidadosas conseguiram. Usando o radar de penetração no solo GPR, varreduras, LEAR com drones e algoritmos avançados de imagem, por I. A pesquisadores criaram modelos detalhados do que jaz sob esses gigantes enigmáticos. O que encontraram não foi apenas terra e pedra. Foi história, mistério e talvez até mesmo um aviso do passado. Torsos inteiros foram revelados no subsolo, muitos deles esculpidos com símbolos e inscrições nunca antes vistos. Alguns desses padrões se assemelham à arte polinésia antiga, mas outros não correspondem a nada conhecido. Ainda mais estranho, os pesquisadores detectaram vazios sob algumas das estátuas. Espaços semelhantes a câmaras que podem indicar locais de sepultamento ritual, depósitos, ou bem algo completamente diferente. A notícia das descobertas reverberou pelo mundo da arqueologia e provocou uma onda de reações exageradas na internet. As pessoas ficaram fascinadas, é claro, mas também assustadas. Por que essas câmaras foram seladas com tanto cuidado? O que significam as gravuras e que tipo de sociedade possuía as ferramentas? O conhecimento e a coordenação necessários para esculpir e enterrar dezenas dessas figuras colossais. Para alguns foi apenas um novo e empolgante capítulo no mistério dos Moai. Para outros, pareceu o início de uma história muito maior e possivelmente mais sombria. Então, como exatamente a inteligência artificial passou de prever sua próxima música no Spotify a desvendar um dos mistérios mais icônicos da história? Bem-vindos à arqueologia na era da IA, e vejam só como ela se tornou fascinante. Como a IA entrou em cena. Uma nova perspectiva sobre os mistérios antigos. Por décadas, os arqueólogos estudaram os Moai da maneira tradicional. Escavação manual, levantamentos topográficos minuciosos e muita especulação. E, para ser justo, eles fizeram muito com o que tinham. Mas os Moai são complexos. Muitas estão semi-enterradas, são incrivelmente frágeis e estão localizadas em um ecossistema de ilha vulcânica que não é exatamente amigável para escavações. Não dá para simplesmente começar a cavar com paz e esperar pelo melhor. É aí que a tecnologia entra em cena. No início de 2025, uma equipe de pesquisadores fruto de uma parceria entre a Universidade de Stanford, a Universidade do Chile e uma empresa privada de tecnologia de IA chamada GeoDepth implantou um conjunto de ferramentas incluindo radar de penetração no solo, sistema LiDAR Detector e alcance de luz acoplado a drones e imagens multiespectrais. Isso gerou conjuntos de dados massivos, como terabytes de informações brutas sobre a densidade do solo, vazios subterrâneos e anomalias estruturais sob as estátuas. Mas aqui está a mágica. A IA pegou todos aqueles dados caóticos e os interpretou. Usando algoritmos de aprendizado profundo, o sistema foi treinado para reconhecer padrões em construções antigas, camadas geológicas e até mesmo detectar espaços ocos que poderiam sugerir câmaras túneis ou artefatos.
Em poucos dias, a IA identificou dezenas de estátuas Moai com estruturas subterrâneas complexas, padrões que não correspondiam nem a formações naturais, nem a escavações humanas previamente conhecidas. Algumas pareciam túneis, outras cofres selados. Uma delas tinha o que parecia ser uma escadaria que não levava a lugar nenhum, ou talvez a algum lugar enterrado há 1000 anos. Ao contrário dos humanos, a IA não se cansa, não tem preconceitos e não se distrai. Ela comparou milhares de resultados de escavações históricas com os novos dados e começou a formular novas hipóteses quase instantaneamente. Foi aí que as descobertas ficaram estranhas. Uma varredura revelou gravuras muito abaixo da superfície impossíveis de ver, ou sequer imaginar de cima. E não eram apenas gravuras decorativas. Algumas pareciam ser glifos, escritas símbolos avisos. Alguns pesquisadores acreditam que esses elementos podem ser protocriptografia primitiva, uma forma primitiva de narrativa visual que antecede as línguas polinésias modernas. Outros acreditam que as esculturas apontam para rituais ou práticas religiosas nunca antes vistas. A teoria mais controversa é a de que os Moai não eram apenas homenagens aos ancestrais, mas guardiões colocados em locais altos, por um motivo muito específico. E aqui está o ponto crucial: talvez nunca tivéssemos descoberto nada disso sem a inteligência artificial. Essas varreduras não revelaram apenas características físicas, elas abriram um capítulo inteiramente novo de investigação. De repente, a Ilha de Páscoa deixou de ser apenas uma nota de rodapé histórica e se tornou uma fronteira tecnológica. O que eles encontraram no subsolo? Segredos guardados por séculos. Muito bem, agora é aqui que as coisas passam de interessantes para de cair o queixo. Depois que a IA terminou de processar todas as varreduras debaixo dos Moai, os pesquisadores não estavam preparados para a profundidade literal e figurativamente do mistério. As estátuas não estavam simplesmente em cima da rocha ou da terra. Não. Sob elas havia câmaras ocultas, passagens esculpidas e marcas simbólicas que provavelmente permaneceram intocadas por mais de 1000 anos. Comecemos pela descoberta mais impressionante. Sob pelo menos 7 dos Moais escaneados pareciam existir vazios artificiais com formas perfeitamente geométricas. Imagine câmaras do tamanho de um pequeno cômodo, enterradas a mais de 3 metros abaixo da base das estátuas. Uma das varreduras revelou o que parece ser uma escada em espiral, embora ainda não esteja claro se ela leva a algum lugar ou se tratava de um elemento arquitetônico simbólico. As câmaras ainda não são acessíveis, mas as evidências são claras. Algo foi construído intencionalmente e selado sob os Moais. E quanto às esculturas, não se tratavam apenas de ornamentos decorativos. As varreduras multiespectrais da IBA revelaram gravuras subsuperficiais nos torsos e na parte inferior dos corpos de muitas estátuas invisíveis a olho nu devido à erosão e a séculos de soterramento. As marcas lembram uma mistura de petróglifos polinésios, símbolos solares e espirais geométricas. Alguns arqueólogos acreditam que esses desenhos podem ser marcadores astronômicos semelhantes a antigos mapas estelares. Outros pensam que podem ser avisos espirituais ou ritualísticos. A teoria mais ousada é a de que essas marcas se alinham com eventos celestes, como eclipses ou solstícios, sugerindo que os Moai podem ter servido como um enorme calendário planetário. Só isso já é suficiente. Seria impressionante, mas as coisas pioraram a partir daí. Uma varredura da câmara mostrou o que pareciam ser lajes de pedra dispostas em um padrão possivelmente cobrindo algo ou alguém. Alguns pesquisadores suspeitam que esses possam ser locais de sepultamento de líderes Rapa Nui de alto escalão xamãs ou figuras espirituais. Outros vão além, sugerindo que os Moai não eram apenas memoriais, mas parte de um complexo ritual subterrâneo construído para honrar os mortos e manter algo enterrado literal e metaforicamente. E então, veio a parte que deixou a internet empolvorosa. Uma estátua Moai localizada longe dos grupos habituais revelou um padrão em seu torso que lembrava uma onda engolindo uma figura. Parecia suspeitosamente com a representação de uma inundação ou um tsunami, juntando isso aos símbolos ao redor. Alguns pesquisadores começaram a especular que poderia ser um aviso sobre um desastre antigo.
Será que a Ilha de Páscoa já foi atingida por uma grande inundação? Será que esse conhecimento foi transmitido por meio de símbolos gravados em pedra, como um aviso para as gerações futuras? Claro, ninguém está afirmando que existe uma antiga profecia apocalíptica escondida nos Moai, mas os símbolos, as câmaras e os artefatos são inegavelmente intencionais, e é isso que os torna tão poderosos. Essas não eram estruturas aleatórias nem superstições. Elas foram construídas com um propósito. E agora, mais de 1000 anos depois, a AIA acaba de revelar o segredo. Agora que sabemos o que foi encontrado sob os Moais, as câmaras, as esculturas, os símbolos, a grande questão é o que tudo isso significa. Seriam essas descobertas simplesmente parte de uma prática cultural perdida? Ou haveria algo muito mais perturbador por trás de tudo isso? As interpretações aterrorizantes e o motivo da preocupação de alguns especialistas. Então agora sabemos que existem câmaras. Sabemos que existem esculturas. Sabemos que algo ou alguém foi intencionalmente enterrado sob os Moais. Mas é aqui que a coisa fica um pouco inquietante. Ninguém consegue chegar a um consenso sobre o porquê. E algumas das teorias são suficientes para tirar o sono de qualquer um. Vamos começar pelo óbvio. Aquelas esculturas que lembram tsunamis. Alguns especialistas acreditam que apontam para um antigo evento cataclísmico, possivelmente uma inundação massiva, uma erupção vulcânica ou até mesmo o impacto de um meteoro. Afinal, a Ilha de Páscoa é vulcânica. Não é difícil imaginar que os habitantes originais possam ter vivenciado e mitificado um desastre natural de proporções épicas. Mas aqui está o problema. Vários dos Moai apresentam entalhes semelhantes em diferentes partes da ilha. Essa consistência deu origem a uma teoria arrepiante. E se os Moai tivessem sido colocados ali para alertar as gerações futuras? Nessa interpretação, os Moai não são apenas monumentos, mas sim marcadores. Cada um deles, como uma bandeira, foi erguido em locais onde algo terrível aconteceu ou poderia acontecer novamente. Imagine-os como antigos sinais de alerta. Alguns pesquisadores chegam a questionar se a localização dos Moai coincide com falhas tectônicas ou zonas de impacto de tsunamis. Ainda não há confirmação, mas as implicações são surpreendentes. E depois, há a teoria que está fazendo os tópicos de conspiração do Reddit ficarem absolutamente descontrolados. A hipótese da contenção. Essa teoria é mais sombria. Ela sugere que os Moai não foram colocados ali apenas para homenagear os mortos ou guiar os espíritos. Eles tinham o propósito de aprisionar algo. As câmaras seladas. As pesadas lajes, o enterro profundo de estátuas inteiras. Tudo isso, segundo essa teoria, aponta para uma cultura que acreditava que algo perigoso precisava ser mantido sob a terra. Algo que jamais deveria ser perturbado. Essa é uma vibe típica de filme de terror. Claro, os arqueólogos tradicionais são cautelosos. Eles alertam contra o sensacionalismo e respeitam as crenças espirituais do povo Rapa Nui. Muitos insistem que os Moai eram marcos pacíficos construídos com reverência, não com medo. Ainda assim, mesmo alguns estudiosos respeitados admitem estar abalados pela dimensão do que a IA revelou. Uma pesquisadora, a doutora Helena Cruz, da Universidade do Chile, afirmou que essas câmaras, qualquer que fosse sua finalidade, foram seladas intencionalmente. O esforço que exigiu a precisão da engenharia não foi casual, não foi aleatório. Alguém queria que elas permanecessem fechadas para sempre. Depois, há o debate ético. Devemos abrir as câmaras? Devemos escavar o que está embaixo? Ou corremos o risco de profanar algo sagrado, ou pior, libertar algo que não compreendemos? A comunidade indígena Rapa Nui, que tem laços ancestrais com os construtores dos Moai, pede cautela. Muitos acreditam que a Terra é sagrada e que com ou sem inteligência artificial, algumas coisas devem permanecer enterradas. Mas enquanto o mundo observa, uma coisa é clara. O que antes era um mistério silencioso agora clama por respostas. E nem todos estão prontos para ouvi-las. Repercussão global, colapso da internet, teorias e explosão na cultura pop. Se há algo que a internet adora, mais do que um bom mistério, é um mistério que envolva estátuas antigas, câmaras secretas e possíveis profecias. Assim que a notícia sobre as varreduras de IA na Ilha de Páscoa se espalhou, foi como acender um pavio. Em poucas horas, hashtags como hashtag Segredos dos Moai, hashtag Ilha de Páscoa e hashtag Aviso Antigo estavam entre os assuntos mais comentados no mundo todo. O TikTok explodiu com vídeos mostrando imagens aéreas assustadoras das estátuas sobrepostas a músicas sinistras e legendas como "O que será que eles enterraram debaixo dessas coisas?". Um vídeo que afirmava que os Moai guardavam os portões do submundo acumulou mais de 30 milhões de visualizações em 2 dias.
E não foi só o TikTok. Canais do YouTube especializados em história, mistério e teorias da conspiração produziram conteúdo em ritmo alucinante. Títulos como "Existe uma antiga prisão alienígena sob a Ilha de Páscoa", "Minhas estátuas decodificadas", "A humanidade foi alertada", e outros como "Minhas estátuas decodificadas, a humanidade foi alertada", atraíram milhões de visualizações. Alguns eram apenas brincadeiras inofensivas. Outros, digamos que ultrapassaram os limites da imaginação e da lógica. O Reddit entrou em modo detetive total. Tópicos inteiros tentaram cruzar informações sobre a localização dos monumentos Moai com padrões sísmicos globais. Outros analisaram o símbolo de onda esculpido em uma estátua, comparando-o a mitos de dilúvio, de outras culturas antigas como Atlântida Suméria, e até mesmo a história bíblica do dilúvio. Alguns usuários sugeriram que Rapa Nui pode ter sido um ponto de conexão cultural para civilizações perdidas, preservando avisos de sociedades muito mais antigas. Entretanto, a cultura Mimi mergulhou de cabeça. Imagens dos Moai foram estampadas com legendas como: "Quando você percebe que as estátuas nunca foram apenas cabeças. Eu, a precursora do apocalipse, enfrento o mal ancestral, com o qual eu disse para não me preocupar." Até marcas tentaram lucrar com isso. Uma grande plataforma de streaming anunciou uma série documental chamada Desenterrado: Os Segredos sobre o Eu, enquanto um autor de ficção científica lançou às pressas um romance de suspense ambientado na Ilha de Páscoa envolvendo seres ancestrais e uma profecia enterrada. Em poucas semanas, os Moai deixaram de ser apenas artefatos históricos e se tornaram ícones da cultura pop. Claro que nem toda a atenção foi positiva. Alguns acadêmicos expressaram preocupação com o fato de a enxurrada de conteúdo viral estar disseminando desinformação, sensacionalizando as descobertas e desrespeitando o significado cultural e espiritual das estátuas. Líderes indígenas. Rapa Nui também instaram a comunidade global a tratar seu patrimônio com reverência, e não apenas como um cenário para teorias da conspiração. Ainda assim, o burburinho não mostra sinais de diminuir. O mistério tem todos os ingredientes de um mito moderno: ruínas antigas, tecnologia avançada, símbolos secretos e um possível alerta para a humanidade. Ele toca em algo primordial, a ideia de que só talvez o passado soubesse algo que nós não sabemos. E sejamos honestos, em uma era de inteligência artificial, mudanças climáticas e incerteza global, as pessoas anseiam por significado. Se os Moai guardam sabedoria ancestral, verdades espirituais ou simplesmente uma engenharia impressionante. Uma coisa é certa, eles capturaram a imaginação do mundo como nunca antes. Com o mundo em polvorosa, teorias surgindo aos montes e segredos ancestrais emergindo da Terra, é fácil se deixar levar pelo mistério. Mas além da propaganda e das manchetes, uma coisa é certa: isso muda tudo. Então, o que tudo isso significa não apenas para a Ilha de Páscoa, mas para o futuro da própria arqueologia? O que isso significa para o futuro da arqueologia? As descobertas dos Moai fizeram mais do que simplesmente impressionar as pessoas online. Elas desencadearam uma discussão séria no mundo científico sobre o futuro da própria arqueologia. Por quê? Sejamos francos, quando a inteligência artificial consegue escanear, analisar e interpretar mistérios milenares, em questão de horas não estamos apenas desvendando o passado, estamos redefinindo a forma como estudamos a arqueologia. Até recentemente era um processo lento e meticuloso que envolvia escavações, catalogação e datação. Podia levar anos apenas para descobrir uma única estrutura, quanto mais para interpretar seu significado. Mas com a IA, agora temos ferramentas capazes de processar milhares de pontos de dados em minutos, identificar padrões invisíveis a olho nu e fazer previsões com base em probabilidades que nenhum especialista conseguiria calcular sozinho. Isso não é apenas eficiente, é revolucionário. E a Ilha de Páscoa está rapidamente se tornando o símbolo dessa nova era. As implicações vão muito além dos Moai. Se a IA consegue fazer isso em uma ilha vulcânica remota no Pacífico, imagine o que ela poderia revelar sobre as areias do Egito no coração da floresta amazônica ou sobre as ruínas da antiga Mesopotâmia. Universidades e empresas de tecnologia já estão colaborando em projetos de escaneamento semelhantes em sítios arqueológicos como Göbekli Tepe, na Turquia, e Angkor Wat, no Camboja. Estamos à beira do que alguns chamam de um segundo renascimento, uma onda de redescoberta impulsionada por algoritmos em vez de escavações. Mas com esse poder surgem questões sérias. Por exemplo, como equilibrar a curiosidade científica com o respeito cultural? Comunidades indígenas ao redor do mundo estão se manifestando.
lembrando aos pesquisadores que sítios sagrados não são apenas pontos de dados, mas parte de tradições vivas. O povo Rapa Nui, em particular, pediu cautela antes de abrir qualquer uma das câmaras recém-descobertas. Eles querem garantir que o legado de seus ancestrais não seja tratado como curiosidades de museu ou como isca para cliques. Há também o risco de dependência excessiva da tecnologia. A IA pode nos mostrar o que está enterrado e até sugerir teorias, mas não consegue interpretar o significado da mesma forma que um ser humano. Cultura, crença e simbolismo não são apenas padrões nos dados. São experiências moldadas pela história e pela humanidade. Se não tomarmos cuidado, podemos perder as nuances que tornam a arqueologia tão fascinante. Ainda assim, é difícil não sentir uma sensação de admiração pelo que está acontecendo. Pela primeira vez, estamos realmente desvendando as camadas do tempo, não cavando às cegas, mas deixando o passado se revelar pixel por pixel. Os Moai permaneceram por séculos como guardiões silenciosos de um mundo esquecido. Agora, graças à IA, eles estão falando novamente. E o mundo finalmente está ouvindo. Mesmo depois de tudo isso, a verdade é que apenas arranhamos a superfície literal e metaforicamente. As análises por Yui das estátuas Moai da Ilha de Páscoa não revelaram apenas pedras enterradas e símbolos estranhos. Elas desvendaram a possibilidade de que capítulos inteiros da história da humanidade estivessem ao nosso alcance, aguardando as ferramentas certas e as perguntas certas para trazê-los à luz. O mais impressionante não é o quão avançada é a tecnologia, mas sim o quão profundamente humano o mistério permanece. Essas não eram apenas estátuas construídas para decoração ou para alimentar o ego. Elas faziam parte de algo maior, algo sagrado, talvez até algo urgente. Sejam elas sinais de alerta, sentinelas espirituais ou antigos marcadores do tempo. Uma coisa é certa, as pessoas que as construíram sabiam coisas que nós esquecemos. E agora, pouco a pouco, a IA está nos ajudando a lembrar. Mas com esse conhecimento, vem a responsabilidade de investigar sem destruir, de questionar, sem desrespeitar. Explorar, não apenas com dados, mas com empatia. Porque apesar de todas as descobertas que possamos alcançar, a verdadeira descoberta talvez não seja o que está enterrado sob as estátuas, mas o que esses mistérios nos ensinam sobre nós mesmos, nosso passado e o tipo de futuro que estamos construindo. Resta-nos então uma pergunta, uma que ecoa através do tempo, nas faces de pedra dos Moai e nos olhos digitais de nossas ferramentas de IA. O que mais podemos ter interpretado mal? E o que mais ainda está por descobrir? Para mais conteúdo como este, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.